Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Simone Grande é atriz, diretora, contadora de histórias, educadora, avó e mãe. Mestre em artes cênicas pela ECA USP. Fundadora do grupo As Meninas do Conto e da Casa da História São Paulo. Olá, estamos aqui mais num CPcast. Eu, Márcia Azevedo, com a minha maravilhosa amiga Simone Grande. Bem-vinda, Simone! Oi, Márcia! Que alegria ter você para me entrevistar, que bom! Olá a todas, a todos, a todos que estão escutando. Muito prazer estar aqui no CPcast. Muito bem. Simone, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo aqui pedindo para você falar um pouquinho sobre você, não é? Um pouquinho da sua história como atriz, como contadora de histórias. Fica à vontade, fala aí o que você se apresente, fica à vontade. Bom, eu sou, como você mesma disse, atriz, contadora de histórias. Sou diretora teatral, também escrevo algumas coisas e também sou professora. Sou formadora de contadores e contadoras de histórias, né? E também sou formadora em teatro. Dei bastante aula, principalmente para crianças, em formação de teatro. Eu tenho um grupo teatral chamado As Meninas do Conto, que é um grupo daqui de São Paulo, que completou ano passado 25 anos e que tem uma trajetória que começou a partir dessa relação com a narração de histórias. Porque eu me formei como atriz, eu sempre quis fazer teatro. Fazia teatro na escola. E eu tive uma professora que mudou a minha vida, que é a Damaris Lopes, né? Então, se a Damaris estiver escutando, ela mora em Santos agora. A gente se fala de vez em quando. Então, assim, acho que um professor tem esse poder de poder mudar a vida das pessoas, né? E eu tive essa professora na minha vida, que era uma professora de artes, mas que ela não vinha dar aquela aula de artes que, né, fazer desenho. Ela vinha dar aula de teatro. Porque ela era atriz e começou a dar aula na escola pública. Eu sou da Zona Leste e estudei sempre em escola pública. E aí eu comecei a fazer teatro. E isso, assim, mudou a minha maneira de ser, a minha maneira de me relacionar com os amigos, de procurar as coisas na vida, assim. Até que eu acabei parando num curso de formação na antiga Casa Mazzaropi, mas quando ainda ela era no Brás. E era um curso de formação para professores em teatro. E minha tia, que era professora, falou: vocês não querem ir? Chamou a sobrinhada, eu e minhas irmãs. E aí eu e minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, fomos. E aí, assim, o teatro mudou a minha vida, né? Apesar de que a primeira vez que eu prestei faculdade, eu prestei economia. Nada a ver, né? Bom, mas é assim, os caminhos são esses, né? E aí eu fui fazer teatro antes de fazer graduação, qualquer coisa assim. Eu fui fazer teatro, me formei no Célia Helena, num curso técnico. E aí comecei a trabalhar na vida, fazendo teatro, dando aula, fazendo uma peça aqui, uma coisa lá. E acabei chegando num trabalho dentro de uma editora, que na verdade essa editora era na frente do Célia Helena. E essa pessoa que tinha esse projeto com narração de histórias, ela não queria que fosse uma professora que contasse histórias. E como ela estava na frente do teatro, de um curso de teatro, então ela fez um teste, assim. Falou, quem sabe uma atriz ou um ator
poderia contar uma história de um outro jeito, porque ela não queria que fosse um jeito didático. Ela queria que tivesse alguma coisa artística, né? E aí, nisso, eu já dava aula lá na Casa do Teatro, tal. Uma amiga falou desse teste, eu fui fazer e passei. Mas eu nunca tinha contado histórias na minha vida, nem sabia o que era isso. Tanto que quando eu comecei a contar histórias, pra mim era tipo uma mini peça, entendeu? Você pega uma história e faz uma mini peça. E isso foi mudando muito ao longo da minha vida. E aí eu acabei montando esse grupo de teatro. E aí é um pouco isso, assim, como comecei a ir para esse lado das narrativas. Mas aí depois, eu sei que depois você acabou indo para um projeto, não foi? Pão de Açúcar? Não. Isso. Aí o grupo já estava um pouco mais formado, porque a partir da editora nós percebemos, eu e uma parceira que fazia comigo, né, no horário oposto, porque assim, a prática foi muito grande. A gente atendia crianças todos os dias, eu num período e essa minha parceira num outro período. Então, todo dia a gente recebia crianças e preparava um roteiro de atividades a partir de uma história. Então, a gente tinha um conto contemporâneo, de um autor contemporâneo, tinha um conto clássico e tinham atividades que nós fazíamos com as crianças, jogos e brincadeiras, né? Eu também fui me formando como uma brincante e fui atrás disso, de aprender brincadeiras, músicas, canções, né? Muitas coisas da cultura popular e desse universo, assim, da cultura da infância. E aí fui, né? Como a gente preparava esse roteiro com essa experiência que a gente tinha que ter para cada faixa etária, então era para cada faixa etária. Por que a gente não conta também história em outros lugares? Vamos tentar. E aí começamos a contar histórias também em livrarias. Outras escolas que frequentavam a editora nos chamavam, até que a gente chegou nesse projeto do Pão de Açúcar. A gente já estava assim um pouco mais firme, mas eram 2 pessoas, um grupo de 2 pessoas, uma dupla, né? E quando a gente chegou lá nesse projeto do Pão de Açúcar, era um atendimento de domingo a domingo, 8 sessões de histórias por dia. Puxado, né? Nossa! A gente começou, né? Nós duas, vamos dar conta, né? A gente era jovem, não, vamos dar conta. E realmente durante um tempo nós perseguimos isso, mas aí começamos a chamar outras pessoas, atrizes, que muitas delas não contavam histórias, praticamente ninguém contava história. E aí nós fomos formando uma maneira de entender o que era essa linguagem narrativa, o que era contar histórias. Mas Simone, então as meninas do conto, elas só fazem contação de histórias para crianças? Não é um grupo só de narração de histórias, né? É um grupo teatral que conta histórias e que se utiliza da linguagem da narração de histórias para fazer as suas criações em cena. Então nós fazemos um teatro narrativo, um teatro gestual, um teatro que se utiliza da palavra e dos seus recursos para poder trabalhar a linguagem teatral. E da música em cena. Então nós temos música ao vivo, a gente canta, a gente cria as nossas canções. Então, a gente transita nesses 2 lugares. Mas nós começamos, né? O grupo começou com 2 atrizes formadas no teatro que tiveram esse contato com a narração de histórias. E aí, nós acabamos trazendo isso para a cena. Si, então eu gostaria que a gente entrasse agora um pouquinho na sua dissertação de mestrado, né? Que você falasse um pouquinho dela. Como foi trazer essas informações todas aí, porque você fala a respeito das meninas do conto, né, dessa trajetória, desses 25 anos. Então, como foi rememorar tudo isso? Como foi fazer a escrita? Como foi a sua trajetória também ali, junto com o CPECA? Como foi esse momento todo aí? Bom, a minha pesquisa,
é sobre essa trajetória, né, desse grupo, do meu grupo teatral, né, As Meninas do Conto, de como nós começamos, um pouco isso que eu te contei agora, né? Mas assim, eu tinha muitas dúvidas por onde começar, que aspecto do grupo, será que eu pego um espetáculo para falar, será que eu pego mais de um espetáculo, eu falo da narração e aí sabe, muitas dúvidas a gente tem, né, para criar um percurso de uma escrita que pudesse contar essa história, né, desse grupo teatral e que pudesse também perpetuar uma memória, né, de alguma maneira, porque esse país que a gente vive é tão desmemoriado que a gente tem que fazer esse esforço de registrar essas coisas. Eu acho que nesse sentido foi muito legal para mim, assim, de rememorar. E esse dado da memória eu comecei a me perceber nesse processo mnemônico, assim, de, poxa, eu tenho que lembrar, mas como é que a gente fazia? Como é que era mesmo? Que história que a gente contava? Como que foi que a gente fez? Passou do teatro da narração para o teatro. Então, esse processo mnemônico começou a me dar atenção à própria memória, ao assunto da memória, né? Então eu escrevi uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, que tem o nome Tecer e Destecer Palavras, a narração de histórias na cena do grupo As Meninas do Conto. Esse tecer e destecer, ele tem a ver justamente com a memória. Porque a memória é isso, né? Você lembra, aí você tá num outro momento, você lembra outra coisa. Aí alguém te fala uma coisa e fala, é mesmo? Foi isso que falaram? E aí você muda o que você tinha dito, né? Então, essa verdade, né? Essa verdade em oposto ao esquecimento, né? Não é isso de você, que verdade que é essa que você tem, né? Então, eu trilhei um percurso assim, de falar da memória, e porque o nosso material, né, o teatro fala sempre de memória, e o material da narração de histórias é memória, porque quando eu falo narração de histórias, o material que As Meninas do Conto se utiliza para fazer, né, o seu trabalho com narração e as peças teatrais, na maioria das vezes, acho que diria que 99%, é feito a partir de uma pesquisa dos contos tradicionais. Então eu fui buscar também registros da oralidade, da memória, do que é um contador contemporâneo, entender o que é ser contador de histórias contemporâneo, desse lugar de quase extinção desse contador, né, em função do mundo moderno, da industrialização, e de como tudo isso foi sendo recuperado, né? Acho que a importância da narrativa da gente se narrar, da gente entender a nossa própria história, entender quem a gente é, da onde a gente veio, e por isso que a história não, né? Acho que os contadores de histórias não acabaram. E o meu trabalho falava disso, de contar uma história de um grupo. Então me via uma contadora de histórias, tendo que criar uma história para contar uma história para as pessoas que estavam lendo, né? E daí eu passo a falar desse processo, como a gente se aproximou da narração de histórias, quais foram as primeiras histórias que a gente contava, como era feita essa narração, como que a gente criou um repertório, quando a gente saiu, inclusive, da editora, mesmo do Pão de Açúcar, Kids, né, dessa sala do conto, onde a gente ia contar histórias e teve que criar um repertório. E lá a gente descobriu, por exemplo, que no começo nós tínhamos um repertório para o grupo todo mundo contava as mesmas histórias. Daí a gente começou a perceber que as pessoas eram diferentes e queriam contar histórias diferentes. Então a gente começou a criar. Não, então conta tal. Eu trouxe essa. Então coloca no seu repertório. Então cada atriz também foi criando o seu próprio repertório. E aí eu falo, e vou falar dos espetáculos, como a gente criou os espetáculos a partir dessas histórias, o que nos afetou nesse trabalho da narração e que a gente quis levar para a cena. E aí eu vou falando de 4 ou 5 espetáculos
Então eu falo a proposta, né? Qual que era a nossa proposta inicial, como é que era a história, como é que um trecho da história virou cena, o que nos interessava, como a gente ainda nos primeiros espetáculos estava muito ligada à narração de histórias e como ao longo do tempo a gente foi conseguindo criar outras narrativas e outras possibilidades, mesmo na dramaturgia, né? E aí eu conto tudo isso. E o meu projeto de mestrado tem também um trabalho prático, que no começo eu não sabia o que eu ia fazer. Eu imaginava que ia contar uma história, recodificando talvez esses procedimentos do grupo. Mas aí eu falei, gente, mas não sei se é isso, tal. Aí uma vez no SPA, eu estava lá no SPA, lá na USP, e escutei uma menina de Campinas falando de desmontagem cênica. Ela falou da desmontagem e eu falei, gente, o que é desmontagem, né? Ela acabou de falar e eu falei assim, será que você poderia explicar um pouquinho o que é desmontagem? Porque eu não peguei, né? Aí ela falou, desmontagem cênica, a gente faz muito lá na Unicamp, não sei o quê. Falou das pessoas que pesquisavam, eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a amar esse negócio de desmontagem. Eu falei, gente, quer dizer que você olha para uma coisa que você montou, né? Você tem um espetáculo, uma cena, uma narração de histórias, aí você olha para aquilo que você fez e você revela como você fez para o público. E não tem uma maneira, e é um trabalho prático. E não tem uma maneira assim de você fazer, tem que ser feito desse jeito, tal. Não, cada pessoa inventa a sua maneira. E eu comecei a amar esse negócio de desmontagem. Falei, olha, podia fazer uma desmontagem da minha história, do meu processo. Mas o que eu desmontaria, né? Um espetáculo, desmontaria todos. Aí eu decidi fazer uma desmontagem passando por esses espetáculos que eu comento na dissertação, sem falar o que está lá. Eu queria dizer outras coisas que não estão, né? Que só na cena a gente poderia dizer. Então eu desmonto os espetáculos e algumas narrações de histórias. Essa loucura. Si, eu acompanhei uma apresentação sua dentro do CPECA num período nosso de pandemia online. A primeira vez, eu acompanhei todas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a sua primeira apresentação desse seu trabalho prático. Que foi lá no prático, ainda lá na USP, não foi? O primeiro? O online. Ah, você quer falar do online. Porque acho que ali teve uma mudança, né? Do como é que eu faço. Eu lembro que você teve essa discussão. Como é que eu vou fazer essa apresentação? Não vai dar o meu espaço. Eu lembro que depois teve essa conversa. E assim, era no comecinho da pandemia, que a gente também não estava dominando essa linguagem. Acho que hoje, olhando para isso, talvez eu fizesse de outro jeito. Sempre assim, né? Mas enfim, eu acho que lá naquele começo, eu falei, gente, eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa. Primeiro que eu vou ter que fazer uma defesa online. E uma apresentação online também. E foi muito difícil, porque naquele dia eu levei só histórias. Não, levei cena das Velhas Fiandeiras e levei cena da Princesa Gia. E já comecei a fazer e desmontar. Então ali com o meu computador eu abri um quarto ali, achava um espaço, peguei alguns objetos de cena e levei. Mas assim, tinha todo esse problema de delay, todo o problema de cair, às vezes cai a internet e a pessoa perde uma parte. Assim, eu não sei como foi a recepção de vocês, né? Mas pra mim era muito estranho fazer sozinha, olhando pra vocês, assim. Eu nem queria me ver, eu queria ver vocês, porque era um pouco desesperador. E assim, eu fui assim até o final, né? Porque acabei fazendo a desmontagem, eu mesma gravando, editando, fazendo tudo, né? E criei um roteiro. Mas assim, eu queria dizer da importância do CPECA.
Mas só para poder finalizar, porque eu acho que tem essa coisa do processo, né, ali. Então você mostrou uma vez pra gente ali no Zoom, né, na plataforma, e aí isso te levou a pensar em depois fazer a apresentação. Eu vou fazer no meu espaço, a gente vai gravar, não é? Acho que tem esse processo. Foi uma evolução, isso foi uma evolução, sim. Eu acho que isso é muito legal, assim, do seu trabalho enquanto atriz, como ele foi se desdobrando, né? E pra gente que estava ali, que acompanhou, e que, como era tudo novo, assim, gente, vai dar certo isso, não vai dar certo, que era a sua cara também na época, né? Vai dar certo, não vai dar certo. Medo, uma paura total. Né? E aí, depois essa descoberta, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, coloquei essa tela aqui atrás, eu lembro que você comentou isso, né? E vou fazer aqui esse trabalho, né? Eu arrumei a luz, então tem esses desdobramentos e essas descobertas, né? Não dá pra fazer da maneira como eu gostaria, mas tem esse outro jeito aqui. Isso, que fazer ao vivo não daria mesmo. Eu tive que optar por fazer gravado, porque por um lado, isso é muito legal, porque ficou registrado, né? Na minha pesquisa tem lá, quem pode clicar lá vai ver a desmontagem. Inclusive eu deixo a desmontagem e deixo uma história. Porque eu queria contar uma história, lembra que eu falei? Eu queria contar uma história e tal. E comecei a procurar a história, nananã. E fiz uma lista de história, que eu adoro fazer lista. Amo fazer listas. Aí fiz uma lista de história, nananã, que eu ia contar. E aí escolhi uma da Marina Colasanti, fiz uma adaptação, porque eu queria que fosse na perspectiva da mulher também. Porque afinal é um grupo de mulheres, né? As meninas do conto, porque nós temos só mulheres em cena. Temos parceiros fora de cena e tal, mas em cena só mulheres. Mulheres que contam histórias, né? E eu deixei essa história também. Então, acho que foi uma evolução, sim, né? O processo de apresentar para o CPECA, de perceber a limitação do ao vivo e decidir, né? Aí junto com o Coutinho, que foi meu orientador, não, acho que a melhor coisa é gravar, não vamos correr o risco, porque as pessoas podem perder, você pode cair, né? Aquele pânico de cair, enfim. E assim, a importância do CPECA, porque é de uma maneira assim muito generosa que as pessoas veem o seu trabalho, escutam o que você tem a dizer, as suas dúvidas, o caminho que você percorreu, né? E nessa intimidade, é como um processo criativo, né? Porque quando quem é que você chama para assistir um ensaio? Pessoas mais chegadas, né? Vai lá ver meu ensaio, não tá muito legal, dá uma ideia, né? Nossa, quero te mostrar uma cena. E eu acho que o CPECA tem esse lugar de intimidade, porque você coloca ali o seu trabalho, o que você tá pensando, e as pessoas falam, assim, eu sinto, sem vaidade, sabe? Sem aquela vaidade de tentar olhar pra você. Porque eu fazendo essa pesquisa é muito diferente de qualquer outra atriz do meu grupo fizesse, mesmo tendo passado pelo mesmo percurso. Então, olhar para a pessoa, o que ela quer, né, dizer, o que ela tem para dizer, qual é o potencial dela, nessa generosidade. Então, acho que isso é muito bacana. Maravilha. Simone, agora eu queria perguntar para você a respeito dessa questão da Semana de 22, não é? Então, 100 anos de comemoração da Semana de 22. E eu queria que você falasse, pensando nessa questão do caráter antropofágico da Semana de 22, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância da contação de histórias nos dias de hoje. Como é isso? Como você enxerga isso? Qual é essa importância da contação de histórias? Bom, acho que a história, como eu disse um pouquinho atrás aqui, é essa conexão com a nossa experiência, com a nossa existência, com a nossa história, né? Então, ao ouvir uma história que é ficcionada, né? Um conto de tradição que foi ficcionado, por exemplo, para me explicar como é que surgiu a noite, né? Um mito, eu me identifico com aquilo, porque eu
acabo fazendo uma trajetória junto com as palavras que vão sendo narradas. E aí é acionada toda a minha experiência de vida na relação com aquele mito, com aquela história que está sendo contada. Então, eu acho que a narração de história nos ajuda a entender quem nós somos, né? O que nós queremos, como eu me conecto com esse mundo, sem deixar de ser quem eu sou, né? A minha essência. Eu acho que a arte faz isso com as pessoas, de um modo geral. E a narração de histórias, como ela é uma coisa assim muito simples, é uma célula muito simples, é alguém que conta e alguém que escuta, né? Eu tenho uma história para contar e você vem e escuta a história que eu tenho para contar. Essa célula é uma célula de pessoa para pessoa. Então a humanidade revelada nesse instante é enorme. E é disso que a gente precisa, né? Do contato humano, da proximidade, do afeto, do olhar. Isso foi uma coisa que a gente levou muito da narração para a cena, que é olhar o público. Então, a gente não tem aquela ideia de quarta parede nos nossos espetáculos. Porque a relação com a narração de histórias era tão forte, você ver e olhar uma pessoa rindo na plateia, ou chorando, ou detestando, qualquer reação, e você se impregnar daquilo para continuar o que você está fazendo, ou até mudar o que você está, de alguma maneira, né? Isso é muito vivo. Sim. Então, essa vida era muito importante ter em cena. E a gente falou, não dá. Então, quando vinha aqueles lugares onde vem aquela luz de frente, né, que te cega e você não vê ninguém, a gente dá para baixar essa luz aí, põe um pouquinho de luz na plateia, deixa a gente ver um pouquinho as pessoas, porque não a narração de histórias. Quando a gente vai pensar num contador de histórias tradicional, ele conhece para quem ele vai narrar, porque vamos dizer que ele está dentro de uma comunidade, ele está lá, ele conhece as pessoas. E ele conhece tanto que ele pode mudar para trazer o interesse, mudar alguma coisa, né? E é essa sutileza que eu acho que faz toda a diferença quando a gente começou a levar a narração para o palco, né? De você não perder essa relação humana, né? Pra gente era fundamental. E acho que qualquer contador de histórias é um engolidor de palavras, né? Porque essas palavras não são nossas, são dos nossos antepassados, que estão passando uma mensagem, dizendo alguma coisa, né? E nós engolimos essas palavras e devolvemos ao mundo de uma outra maneira. Que linda. Porque é um jeito, acho, de você atualizar o conto. Como é que você pega um conto que foi contado, sei lá, milhões de anos atrás, ou você nem sabe, né, por onde ele passou, chegou nos seus ouvidos e você engoliu aquelas palavras e devolve para o mundo. Então isso já é uma atualização. E a gente, no grupo As Meninas do Conto, a gente também sempre pensou em trazer contos brasileiros, da gente também falar da nossa brasilidade, da nossa cultura, da nossa africanidade, da nossa né, dos povos indígenas que estão aqui e que nos cercam. Então, de ter contos indígenas, contos africanos, contos brasileiros de origem africana, contos brasileiros de origem europeia, que quando chegam aqui se transformam, porque aqui eles mudam, né? Então, a gente sempre buscou se relacionar dessa maneira com as histórias. Então, acho que essa antropofagia existe dentro da narração de histórias, sempre existiu, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria abrir agora um pouquinho também para aqui uma pessoa que está aqui presente com a gente, que é a Silvia. A Silvia quer fazer uma perguntinha para você também. Oi, Márcia. Oi, Simone. Eu queria primeiro dizer que eu admiro muito o trabalho das Meninas do Conto. E uma coisa que eu admiro muito é esse lado das meninas, de trazer o feminino em cena muito antes desse movimento que nós estamos fazendo agora, que nós temos essa preocupação, essa sororidade voltada para o feminino, né? De como uma mulher não compete com a outra, uma mulher colabora com a outra e acrescenta para o trabalho da outra.
E eu queria que você nos contasse um pouco de como é essa coisa do feminino. O que você acha que imprime de específico do Meninas do Conto por ter mulheres em cena? Qual que é esse olhar feminino que vocês trazem? Bem bacana, Silvia. Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que... primeiro... que as mulheres representam, acho que na nossa cultura e na cultura mundial, muitas pessoas falam sobre isso, apesar de nós termos mais homens registrando histórias, quem contou essas histórias foram as mulheres, né? Sempre são as mulheres as contadoras de histórias, mas a gente tem essa imposição, né, machista, editorial, que é o homem que pesquisa, é o homem, então, né, e acho bacana, por exemplo, no CPECA, a maioria são mulheres pesquisadoras, né, então acho que esse perfil já vem mudando muito. No caso do grupo As Meninas do Conto, a gente, quando se viu contando histórias, podendo fazer todos os personagens, né? Todas as personagens, cantando, utilizando objetos, o gesto, e dando conta disso, a gente se sentiu muito poderosa, né? E pensou assim, puxa, por que não? Por que não? Por que a gente não pode fazer a gente, só as mulheres, né? E fazer um grupo de mulheres que fazem homens em cena? Porque a gente viu isso na história, os homens fazendo as mulheres. E por que a gente não pode fazer os homens em cena? Essa era a nossa pergunta inicial. E quando a gente montou a Princesa Gia, que foi o nosso primeiro espetáculo, apesar do nome ser A Princesa Gia, a maioria dos personagens são homens. Então, todas nós fazíamos homem. Eu, inclusive, fazia 2, o pai e um dos filhos. E era essa brincadeira das mulheres fazerem os homens. E a gente veio fazendo isso, e acho que entendendo o que é esse grupo, né? Um grupo de mulheres feminino e feminista, né? Que se coloca em cena para narrar e dizer, olha, gente, é possível, né? As mulheres estão aí e podem fazer isso. E podem fazer muito bem, inclusive. Então, a gente foi descobrindo ao longo do tempo como trazer isso, né, em cena. Primeiro de não ter, acho que esse começo da gente assim, foi não ter pudor nenhum de fazer personagem masculino, de fazer o que fosse necessário e tal. E depois outros questionamentos surgiram no grupo, outros questionamentos, inclusive, que tem a ver com o nosso tempo agora, que questiona muito mais isso, que esse assunto, acho que é colocado em diversas instâncias, e que nós, mulheres, também nos colocamos no lugar da fala, né? Então, acho que a gente foi aprendendo e entendendo o que é um grupo de mulheres que, como você mesma disse, super bonito, né? De mulheres que colaboram com as outras, né? Em cena, porque essa ideia de que as mulheres competem também é uma ideia construída, vendida pra gente. E que muitas mulheres compraram e que vivem nesse lugar. E eu acho que não é isso que acontece, né? Que não é isso que pode acontecer. Você pode optar, né? Então, isso não é uma verdade única. Que é aquela história da Chimamanda, né? A narrativa única, se acredita em uma narrativa só. Por isso que é importante a gente contar muitas histórias diferentes, para que você possa criar a sua própria história, né? A sua própria narrativa. Não sei se eu respondi, mas acho que é meio por aí. E o Amalfi também, que está aqui conosco e que também quer perguntar uma coisa para você. Fica à vontade, Amalfi. Oi, Simone, oi. Oi, Amalfi. Há quanto tempo, né, que a gente já se conhece, né? A gente já se admira mutuamente aí. Tem uma coisa que você falou agora que eu achei muito bonita, essa coisa de um conto que vem da Europa, mas que vocês contam, né? Que ele passa a ser um conto brasileiro, um conto que vem de África, que vocês contam e passa a ser um conto brasileiro. E o conto, para mim, ele não tem como desconectar da música, né? Por quê? Porque quando ele vem da Europa, ele vem com uma música europeia,
a partir do momento que você fala, ele passa a ter uma música brasileira, né? Eu acho que é uma... o contar é uma música, percebe? É uma música. E aí eu ia te perguntar como é que acontece esse trabalho, assim, claro, todo trabalho musical pode acontecer através de vários caminhos, né? Mas se vocês têm algum tipo de método, prática, mecanismo, alguma coisa que ocorre assim, e como que vocês escolhem, não, aqui tem que ter uma canção, não, agora eu quero colocar uma canção aqui. Como que surge a música nessa contação de vocês? Olha, sempre foi de uma maneira muito natural, assim. Eu concordo, isso que você falou é bem bacana mesmo, que a história é música, a palavra é música, né? A palavra é música. Então, quando você tem só a palavra e esse recurso da voz, é o que você pode fazer com ele. E quando você pega um conto tradicional, muitos dos contos, principalmente os brasileiros, vêm com alguns deles têm umas trovinhas no meio, que são memórias, né, registros, ou de canções, ou de versos. E os versos, né, a gente sabe que a música popular, né, que circula, a música que... toda a história tem uma cantiga para começar, né, para você chamar as pessoas. Então, esse lugar da música estava muito presente para a gente, principalmente para mim, né, no grupo. Eu não sou musicista, eu sou aquela atriz que canta em cena, que tem que estudar pra caramba, sabe? Que toca um negocinho aqui, treinando bastante. Mas eu sempre visualizei, eu sempre ouvi essa música na história, mesmo não sendo musicista. E aí a coisa acontecia assim, ai gente, eu não sei, aqui parece que... E se a gente transformasse essa fala numa música? E se isso... Vamos experimentar? Vamos. Então assim, nós no começo do grupo nós tivemos com a gente uma pessoa que foi fundamental, que foi uma parceira durante muitos anos, que é a Girley Miranda, que ela é percussionista, ela é cantora, ela é de escola de samba daqui de São Paulo, é fundadora também do Ilu Obadimim. Ela é uma pessoa maravilhosa, mulher preta, né, que traz todo esse registro pra gente, da africanidade, da música brasileira. Então ela foi trazendo isso pra gente e foi colando com o que a gente queria dizer, né? E ela vinha, eu falava, não, e eu e a Gigi, né? A Girley Miranda e a Gigi. Gigi, não, Gigi, não tá legal, vamos fazer de novo, peraí. Não, canta de novo. Não, isso daqui, é isso! Né? E a gente ia criando. Tanto é que na minha dissertação eu até relato uma música que eu sonhei. A gente ia criar uma peça que é Porque o Mar Tanto Chora. E é uma peça que acontece num lugar de praia no Brasil, né? E aí eu sonhei com essa música. E falei, Gigi, eu sonhei com essa música. E a gente tinha que viajar até Bertioga, que a gente ia fazer uma apresentação. E eu falei, Gigi, vamos cantando? Vamos. O que você sonhou? Eu falei, eu sonhei essa frase, estava no meu sonho, não sei o que. Então, a gente foi criando, né? Então, é dessa maneira que a gente cria. E a música, ela vinha como uma maneira um pouco complementar em alguns momentos, mas depois ela veio de uma maneira muito fundamental, assim, né? Então, a gente cria as peças e as músicas surgem. E eu crio música, por exemplo. Eu não sou, né? Mas eu vou, cantarolo um negócio, e quem é musicista, legal, vamos lá. E ajuda. Então não que a gente não tenha pessoas da música que também não tragam coisas, né? Hoje em dia nós temos pessoas da música que trazem. Por exemplo, um espetáculo que eu dirigi no grupo, que se chama Pedro Palerma e Outras Histórias, que é uma colcha de retalhos de vários contos de compiladores tradicionais do mundo, Andersen, Grimm, Câmara Cascudo e tal. A música, ela é assim, muito presente, porque eu falei, não, eu quero um espetáculo com 2 musicistas em cena. Vamos fazer uma coisa assim, sabe? Vamos. E a percussão sempre foi
a gente sempre teve a percussão, não a melodia, né? Não o instrumento melódico em cena. Então pegar nota era uma coisa super difícil, que a gente tinha que acertar. O tambor vem ali, você tem que entrar, né? E é muito treino, a gente ficava treinando muito, às vezes pegando nota antes de entrar em cena, aquelas coisas, né, loucas que a gente faz. E então, por exemplo, nesse espetáculo, no Pedro Palerma, a gente teve a Helena Castro e a Cris Bosch que vieram fazer esse trabalho musical, e que a Cris Bosch ficou muitos anos com a gente, e a Helena Castro permanece com a gente como uma musicista do grupo atualmente, né? E a gente faz treinamentos vocais, a gente chama pessoas para fazer trabalhos musicais, às vezes com a gente. Quando a gente tem projeto, né, Amalfi? Porque quando não tem, é uma pindaíba, gente. O grupo quase acaba, você fala, não sei se vai resistir. E é isso. Então, atualmente, a gente está fazendo um projeto de fomento ao teatro. Nós somos contemplados pelo fomento ao teatro. E a gente está muito feliz. O nosso trabalho é com podcasts. Então, nós estamos pesquisando a linguagem radiofônica para criar podcasts com histórias, e nós vamos transformar 2 espetáculos de repertório do grupo em podcasts em capítulos, para as crianças ouvirem. A seguir serão os próximos capítulos. Ai, que delícia. Ai, que então, delícia. Esse é o nosso projeto, que vai acontecer ao longo desse ano. Parabéns, Si, parabéns. E muito obrigada por esse nosso bate-papo aqui. É sempre maravilhoso conversar com você. Eu amo. Ah, que delícia. Obrigada, Márcia. Obrigada. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de ouvir também os outros CPcast. Um abraço a todas e todos. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!